Ela falou para mim, vai que seja breve. Eu com fome, sabe as palavras. Gente, Fica pra cá. não sei quem foi que me convenceu de ficar russa, né? Então, não vou pregar, né? Vou fazer um devocional aula. A diferença de um devocional aula, uma pregação, é que se você quiser perguntar, você pode perguntar. Agora, se você saber responder, essa é outra história, né? Vou fazer uma coisinha diferente. Pode colocar aí Eu queria falar sobre o modelo pastoral de Jesus. Talvez você possa pensar assim, mas se é pastoral, é para pastores, né? Também pode ser para pastores, mas eu acho que isso também, esse texto, que a gente vai ler aqui em João 10, interessa para nós que nós somos ovelhas, porque a gente vai perceber mais ou menos como que um pastor deveria cuidar de uma ovelha. E quem realmente é o pastor verdadeiro, né? Mas eu não queria que fosse uma pregação, mas eu queria que fosse, para o entendimento da gente, como que a gente lê um texto bíblico. Como que a gente pode ler um texto bíblico e tirar alguma coisa de lá, né? Sem tentar danificar a mensagem, que é o que importa, né? Nós trabalhamos um texto sem a gente criar um pretexto, sem a gente criar uma doutrina que não tem a ver com o texto, né? Então vamos dar uma olhadinha lá no texto bíblico de João, capítulo 10. Do 11 ao 16, diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Vamos dar uma pausa aqui. Jesus estava falando diretamente para o ouvinte receptor, que era o da época. E eles já tiveram dificuldade de entender. Então veja como não é fácil você pegar um texto bíblico e você fazer uma leitura e já de ato você achar que você está entendendo o que está dizendo o texto. Por isso que é importante você trabalhar esse texto. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O assalariado, ou você pode entender em outra versão como mercenário. Eu acho mais legal o mercenário. Não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que elas conduzam também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pode passar para o outro slide? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um texto bíblico é a gente verificar o que a gente quer fazer com esse texto. Eu optei em fazer uma leitura devocional dele, mas você pode, na sua casa, quando você abrir a Bíblia, fazer uma leitura de oração. O que é uma leitura de oração? É uma leitura onde você lê o texto bíblico e você busca uma intimidade com Deus a partir daquele texto, né? Muito melhor do que às vezes experiências pessoais, ter um contato íntimo com a palavra de Deus, que é o melhor guia para o cristão, né? Você pode também dizer assim, mas eu tenho experiências com Deus, né? Tenho alguns
contatos com Deus, contato extraterrestre, alguma coisa assim. Mas a melhor forma de você estar com Deus, e falar com Deus, e Deus falar com você, é através da palavra, que é um guia muito mais seguro. Essa é uma leitura de oração, uma leitura sua, para você. Né? É uma leitura que após o momento que você tem essa reflexão, você busca orar. A segunda leitura que a gente vai fazer agora é uma leitura devocional, é uma leitura onde eu vou aplicar isso, mas para a comunidade, seja uma comunidade de 100 pessoas, 200, 300 mil, ou para 6 pessoas. É uma leitura de devoção, onde alguém explana para alguém o exercício da palavra de Deus. E a terceira, que é muito mais complicada e que não compete a mim, né, mas compete aos teólogos, é uma leitura teológica exegética. Alguns até definem uma leitura como teológica e depois outra leitura como exegética para aquele que já tem um amplo conhecimento já de grego, de hebraico, um autodidata. Tá? A partir do momento que eu defini como que eu vou ler a Bíblia, eu escolhi fazer uma leitura devocional. Logo, vocês já vão perceber que ela é o quê? Não é uma leitura profunda que eu vou fazer o texto agora, né? Então não espere algo profundo, porque ela é uma leitura devocional. O tempo não permite isso também. Mas eu não posso me esquecer de que eu tenho que fazer uma contextualização. Eu tenho que olhar para o meu texto, João 10, e eu tenho que ver ao redor dele o que está acontecendo. Para que eu não fale besteira, porque eu não crie aonde não tem. Né? Então, o que é a contextualização? É você olhar um texto junto com aquele texto que você está vendo. Ou seja, você olha lá um pouquinho para frente, no próprio capítulo 10, você vai ter a morte de Lázaro, né? Talvez foge um pouco do que a gente está falando. Volta um pouquinho, você tem até um subtítulo que diz assim, a incredulidade dos judeus, onde é feita a celebração da festa da dedicação. Do 10, esse é do 10. Essa festa da dedicação foi uma festa que os judeus faziam anualmente, em dedicação ao templo que tinha sido profanado no ano 160, mais ou menos, pelo Império Sírio, por um imperador chamado Antíoco. Esse imperador ele invadiu o templo, quis homenagear ao deus grego, deus Zeus, e isso profanou o templo judaico. Né? Aí uma família chamada família dos Macabeus, né, um homem chamado Judas Macabeu, que liderou uma revolta contra esse império, venceu a batalha e dedicou novamente o templo a Deus. Né? Também não quer muito falar o que a mensagem do início do capítulo 10 do Bom Pastor diz. Aí a gente volta um pouco, estamos procurando um contexto. Capítulo 9. Jesus cura o cego de nascença. E aí todo mundo já conhece essa história, né? Ele era cego de nascença, Jesus vai lá, fala para ele se lavar, passa nele as mãos nos olhos, manda ele se lavar, se lava e aí ele volta a enxergar. Os fariseus, do hebraico pershim, que significa separados, eram um grupo político, religioso na época, né? Eles eram bem moralistas, inclusive existia um grupo de fariseus chamados fariseus sangrentos. Naquele livro do Filipenses, Jesus que eu nunca conheci, o Filipenses cita ele. Eram fariseus que quando eles oravam com uma mulher e eles não queriam conquistá-la, eles abaixavam a cabeça e andavam para frente, né? Aí o que acontecia? Eles batiam numa árvore, batiam no muro, batiam em algum lugar e se machucavam, porque eles não queriam olhar. Aí eles eram chamados de fariseus sangrentos por causa dessa alta moralidade. Os fariseus, como eles estavam preocupados apenas com a moralidade e preocupados com eles, né, porque o interesse deles era político-religioso, eles vão questionar Jesus e vão questionar o cego. Peraí, você foi curado mesmo? Quem disse que você foi curado? Esse cara é pecador. Ele é pecador, não tem como ele te curar. Conta a verdade para nós, né? Fala a verdade. Chega nos pais, mas ele era cego mesmo? O texto é tão difícil de inicialmente ser entendido, que diz o texto no capítulo 9 que até as próprias pessoas falam, mas será que era ele mesmo? Né? Porque é complicado, né? Você imagina uma pessoa que você conhece que é cega, do nada ela começa a ver, você tem dúvida. Você fala, mas era cego mesmo? Será que era ele? Aquele lá que estava na porta, lá? Né? E os fariseus vão fazer toda essa investigação, vão inquirir Jesus disso. Jesus repreende os fariseus, debate com os fariseus, dizendo,
Ó, eu vim para dar vista aos cegos e vim para cegar aqueles caras que estão dizendo que vem, que seriam os fariseus. E aí Jesus inicia, aí o escritor do capítulo 10 inicia com o texto Jesus dizendo: eu asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por todo lugar é ladrão e assaltante. Então esse é o contexto que a gente tem que olhar. Jesus vai usar símbolos, isso é normal para o homem oriental, também é normal para o homem ocidental, mas nós, os protestantes, principalmente a partir de 1500 na Reforma Protestante, 1550, com Calvino eliminou as artes da igreja, eliminou os símbolos da igreja. Isso foi uma perca para nós, protestantes. Com o início do século XX, nós temos aí os pentecostais, em especial os neopentecostais, trazendo os símbolos de volta, porém símbolos judaicos. Então a gente perde os símbolos cristãos e a gente recebe símbolos judaicos. Menorá, por exemplo, eu não uso uma cruz, mas eu uso um menorá, né? Então esses símbolos eles estão voltando, às vezes um pouco desvirtuado, né, do contexto, mas o que importa é que na época, e para o homem judeu, para o homem oriental, o concreto, o símbolo é muito importante. E Jesus ele vai trabalhar com o quê? Com o que ele vê, com o que está lá. Vai trabalhar com o templo, vai trabalhar com o homem do campo, né? Ele vai trabalhar com o que? A porta, o aprisco daquela época. Tinha uma única porta, né? Então isso era importante. Hoje o aprisco de ovelha, o curral de ovelha, tem um monte de porta, né? Mas ele trabalha com o que ele está vendo. O porteiro, alguém que cuidava, alguém que mantinha-se na porta. E o pastor de ovelhas. Hoje, você vai ter mais dificuldade de encontrar um pastor de ovelhas, porque o mundo hoje da pecuária é industrial. Você não encontra pastor, você vai encontrar criadores, né, que vão cuidar disso. Mas, isso era importante para a época, porque Jesus fazia essas comparações. Então ele vai comparar, pode voltar um pouquinho. Então ele vai comparar o quê? O porteiro e o pastor seria uma espécie de cuidador hoje. Engraçado que no ano passado eu fui para uma fazenda, e aí tinha um criador lá, e aí tinha as ovelhas, né? Aí ele falou assim pra gente, né, para o pessoal que estava lá da faculdade: ó, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Faz bito, bito, bito que ela vem. Né? Aí eu fui lá, né? Aí comecei, bito, 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 bito. Elas levantaram a cabeça e olharam. Aí baixaram e começaram a comer de novo. Eu falei, caramba, elas atendem, né? Mas não vieram. Quando esse criador começou a falar bito, 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 nossa, vieram tudo juntado. Daí ele falou assim, é lógico, né? Já me conhecem e sabe que andou comigo. Sabe que sou eu. Jesus faz essa comparação. Então ele compara ele com quem? Os fariseus. São os falsos pastores, são os mercenários. Jesus compara e diz assim, olha, a ovelha, minhas ovelhas, elas vão ouvir minha voz. A voz do fariseu ela não vai ouvir. Do mercenário ela não vai ouvir. Por quê? É estranho para ela, é uma voz estranha. Então essas são as comparações. Jesus é... Volta uma, por favor. Jesus é comparado à porta, porteiro e pastor. Os fariseus são comparados a estranhos, o ladrão, o assassino e o destruidor. O fariseu, ele não está preocupado com isso, com a ovelha. Não está nem um pouco preocupado. A NVI usa o texto assalariado, né? E outros textos usam como mercenário. Ele é mercenário, ele é pago para isso. Sabe com o que o fariseu está preocupado? Ele está preocupado com as campanhas de prosperidade. Ele está preocupado com o que as ovelhas podem dar de lucro para ele. Ele está preocupado em fazer uma boa campanha na igreja, uma boa pregação lá no aprisco, mas não para beneficiar a igreja, não para beneficiar a ovelha, mas para beneficiar ele próprio. O engraçado é que se você chegasse para um fariseu da época e falasse assim, você é um fariseu. Hoje para a igreja, se você chegasse no Fábio assim, Fábio não, porque o Fábio vai aceitar. Fábio, você é um fariseu. Eu sou mesmo, né? Fábio vai aceitar, né? Mas se chegar com outra pessoa e falar assim, você é um fariseu, ele vai ficar ofendido. Eu falo, não sou fariseu. Porque fariseu para nós hoje é hipócrita. Mas para o fariseu da época, ele ia falar, sou sim, sou fariseu. Se você chegar hoje para um pastor e falar assim, você é um pastor rico, sou mesmo, graças a Deus. Deus tem abençoado o meu ministério. Né? Deus...
Deus tem abençoado a minha vida. Eu fui numa igreja faz uns 2 anos. Eu entrei na igreja e já saí. Por quê? Quando eu entrei na igreja, foi um pregador e ele começou a pregação assim. Primeiro o pastor da igreja anunciou o pregador subiu, era amigo do pastor. Ele falou assim: irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor tal. Por quê? Porque antes de eu conhecer o pastor tal, eu andava de ônibus. Antes de conhecer o pastor tal, eu morava de aluguel. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho meu carro. São os pastores, são os fariseus, são os mercenários. Essa é a preocupação deles. Eu estava na São Paulo ano retrasado e eu encontrei um pastor lá que eu admirava muito pelo trabalho missionário que ele fazia. E aí na conversa com ele, eu falei para ele assim: pastor, eu estive, sabe aquele congresso de missões que o senhor deu, tal, naquele ano? Ele, lembro. Então, eu estava lá. Aí eu ia falar para ele que eu tinha gostado muito da pregação dele, né, do chamado que ele fez no missionário, e ele nem deixou eu falar isso, ele chegou e falou assim para mim: e quanto você vendeu lá de livro? Pô, meu, tô falando isso, cara. Pô, você está preocupado em livro, meu, deixa comigo o livro. Se preocupa com o teu trabalho, que é a missão, é o pastorado, é cuidar das pessoas, né? Não, ele está preocupado. Aí eu falei assim para ele: não, pastor, eu não fui lá para vender livro, eu fui lá para assistir. Sabe o que ele fez para mim? Ele falou assim, olhou para mim e fez assim: virou e foi conversando outra coisa. Eu falei: eu estou achando que eu estou errado então. Pô, deixa a preocupação de vender livro com a editora Vida, com o pessoal de vendas, né? Vai pastorear, vai cuidar das pessoas. Mas o que eu percebi? Eu percebi que aquele encontro missionário, porque tinha uma estande de vendas lá, estava preocupado. A preocupação do fariseu era se ia vender pouco ou muito livro, se ia dar receita. E aí Jesus fala: não cuida com essas coisas não, por quê? São assassinos, são destruidores, pessoal estranho, são ladrões, eles estão preocupados com o dinheiro. Tem uma mosca chamada Oestrozotes. Ela é uma mosca própria da ovelha. Ela entra na cavidade nasal da ovelha, lá ela dá aquela bicheira, conhecida bicheira, deixa a ovelha magrinha, e aí pode até matar. O pastor, o que ele faz? Na época não tinha os vermífugos, né? O que ele fazia? Pegava o óleo e passava naquela cavidade, ele jogava na cabeça da ovelha, lambuzava ela inteirinha e depois passava dentro da cavidade, né? Talvez seja isso que Salmo 23 queira dizer, que é uma mistura entre humanidade e o pastoreio, né? Quando diz assim: derrama, me unge minha cabeça com óleo e o cálice transborda, né? Talvez este seja o cuidado pastoral. Jesus fazia esse cuidado. Então o que ele queria dizer para as pessoas que não estavam entendendo a mensagem ainda, que ainda estavam ouvindo a pregação dos fariseus, era que ele era o bom pastor. Então não espera o óleo na cabeça para te livrar de qualquer problema, de qualquer doença, de qualquer intempérie da vida, porque eles não vão te dar. A mensagem dos fariseus não vai te salvar de nada. A mensagem dos fariseus só vai te enganar e vai mostrar para você que você pode conquistar alguma coisa, que você pode ter alguma coisa, mas na verdade o único que vai ter são eles. Os fariseus faziam o quê? Eles chegavam nas casas das viúvas e falavam assim: a gente precisa fazer uma oração aqui, vamos fazer uma oração, vamos trazer um tequilim para vocês, né, os louvores, mas para isso, minha querida, você tem que pagar. Essa é a preocupação. E Jesus muda e ele fala assim: fariseu mercenário, eu sou bom pastor. Na verdade, em nenhum momento nesse texto Jesus fala que existiam outros pastores. Então, se a gente tem que ser fiel ao texto, vou dizer isso para vocês: pastor só tem um, o pastor é Jesus Cristo. O único pastor que existe. O resto é tudo irmão. O Fábio falou para mim esses dias que o pastor Shed falou sobre isso, né, dizendo que na verdade eram todos irmãos. E eu não vejo problema em nós sermos irmãos e termos um único e supremo pastor.
pastor é Jesus Cristo, o restante é mercenário. Ah, mas tem pastores bons. Sim, nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito ainda e vamos ser fiel ao texto. O fariseu é mercenário, Jesus é o único pastor. Aí, olhando isso, quem é que veio para roubar, matar e destruir? Não diz o texto aqui? Que todo mundo prega, todo mundo conhece esse texto, né? Inclusive, até eles aumentam o versículo, né? Eles aumentam dizendo que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nós vamos ver no próximo slide quem é que vem então para roubar, matar e destruir. Só isso. Não, mas é o diabo, Edson. Tudo bem, onde está no texto? Não está em nenhum lugar. Por que não está em nenhum lugar? Porque não é. Ah, mas eu posso imaginar que seja ele. Também pode, você pode fazer o que você quiser do texto. Você pode criar a heresia que você quiser. Mas não está no texto. Jesus em nenhum momento está falando de mundo espiritual, de diabo, de demônio. Ele está falando de falsos guias. Aí você pode perguntar e vai dizer assim, mas espera aí, Edson, se a voz do mercenário é estranha para a ovelha, por que as pessoas estão seguindo? Então, eu não sei dizer ao certo isso. O que eu posso dizer é que talvez as pessoas não estejam seguindo o pastor, então. A preocupação das pessoas não seja o pastor, seja outra coisa. E como nós somos realmente egoístas, nós somos encardidos mesmo, talvez a nossa preocupação em estar dentro do aprisco seja apenas ter riqueza, ter status, estar preocupado com poder. Pode ser isso. Pode ser isso, estar atrás do pão. Jesus, em outros textos, ele dizia para as pessoas, falando, vocês estão atrás de mim por causa do pão, do milagre que eu estou fazendo. Talvez seja por isso que as igrejas estejam lotadas. Talvez seja por isso que um culto de oração não tenha ninguém. Talvez seja por isso que um estudo bíblico não tenha ninguém. Talvez seja por isso que um culto de cura divina esteja lotado. Porque pode ser que as ovelhas que estão ali não estão atrás da voz do pastor, mas estão atrás da voz delas mesmas. Porque talvez eu conheça a voz do pastor. Pode ser por tudo isso. E aí a gente percebe que não tem diabo nessa história. Pode até ter sim, né? Porque pode até estar preocupado com isso mesmo, né? Preocupado não, está até feliz com isso, né? Mas o que a gente percebe é que o grande problema aí que a gente está caindo, e que muitas pessoas caem, é que a gente deixa de ouvir a voz do Supremo Pastor, do bom pastor, e para ficar ouvindo a voz de mercenário. É mercenário, não está nem aí para a gente. Não está preocupado com as pessoas. Está preocupado com o dinheiro. Como que a gente aplica e termina isso? A gente aplica com todo o cuidado que o bom pastor faz com a gente, de duas formas, que o pessoal costuma falar, horizontal e vertical, né? O nosso relacionamento do cristão com Cristo e o nosso relacionamento entre cristãos. Relacionamento entre cristãos, como que a gente está tratando com os demais? Como que as ovelhas estão com as demais? Uma coisa que eu aprendi lá na veterinária, isso eu não sabia, eu aprendi lá, é que o ovelha não é um animal totalmente dócil. Né? Ele é dócil, mas não é totalmente dócil. Dá cada cabeçada, é terrível. Às vezes pior que uma cabra. Então a gente já percebe que até a comparação disso com a igreja, de certa forma, é verdadeira. Né? Mas uma coisa que a gente percebe é que conforme é o tratamento pastoral com a ovelha, seja a ovelha animal, seja a ovelha ser humano, é como ela vai refletir isso com as pessoas que estão ao lado dela. Se você é pastoreado de uma forma rude, de uma forma apenas preocupada com o seu eu, com a tua vida, com o teu psicológico apenas e não com os dos outros, você vai ser uma pessoa rude, vai ser uma pessoa que vai maltratar as demais ovelhas, não vai se dar bem no aprisco, não vai se dar bem fora do aprisco. Quando você vê uma graminha verde, você vai partir com tudo para cima dessa grama, independente se os outros vão comer também. Então, esse relacionamento entre cristãos vai ser de acordo com a forma que você vai ser pastoreado. Se você está sendo bem pastoreado, você vai refletir isso para as demais pessoas. Um bom pastoreio, um bom cristianismo. Um mínimo de religiosidade. Agora, se for o contrário, a religiosidade sua, a minha, ela vai para cima. O índice vai lá em cima, o termômetro. Aí a gente vai viver um falso moralismo, achar que a gente está tudo bem, enganando a Deus enganando a gente, e no final de tudo vai todo mundo lá para o inferno.
Diz assim, como diz a Rose, eu fiquei para hoje. E aí vai comprometer também o nosso relacionamento com Cristo. Por quê? Porque a gente ouve uma mensagem que não tem nada a ver, mensagem de mercenário, a gente vai achar que a gente está se relacionando com Deus, a gente não está se relacionando com ninguém, a gente está se relacionando com a gente mesmo. Por quê? Porque, como diz o apóstolo João nas cartas dele, eu digo que amo a Deus, mas eu maltrato o outro. Eu digo que amo o bom pastor, mas eu maltrato a ovelha. Eu sou uma ovelha negra, não estou bem no aprisco. Não é? Então isso interfere tudo. O jeito como a gente lê a Bíblia, o jeito como a gente é pastoreado, é o jeito como a gente vai pastorear. É o jeito como a gente vai cuidar das outras pessoas. Então, o que esse texto de João capítulo 10 quer nos mostrar, para encerrar, é que nós precisamos ter um relacionamento com os demais de uma forma que diz em João 10, de uma forma que o bom pastor ensina, que é uma forma cuidadosa, sem interesse financeiro, sem interesse pessoal. E esse relacionamento que a gente tem com o bom pastor, relacionamento de adoração, relacionamento de comprometimento com o que nós estamos lendo no texto bíblico, um bom entendimento, uma boa preocupação em realmente estudar a Bíblia e fazer com que ela seja prática no nosso dia a dia, vai refletir no nosso relacionamento com as pessoas, que é o nosso dia a dia. E o nosso relacionamento com as pessoas não é lá dentro da alvenaria que a gente vai domingo. Não é naquela alvenaria. É aqui, é no dia a dia. Hoje é na Editora Vida, amanhã é não sei aonde, é lá na faculdade, é lá no colégio. São com as pessoas que estão ao nosso redor. São com os amigos, são com as pessoas que você vai estar conhecendo. É com a família. É isso, porque na alvenaria você fica 2 horas. Na alvenaria é tão bonito. Na alvenaria você chega lá, é paz do Senhor, você está bem, como é que você está? Estou com saudade de você. Faz 1 ano que você não vai lá e a pessoa está com saudade de você. Na alvenaria é tudo bonito. Mas na verdade, o objetivo de entender João 10 é você ser uma ovelha que se dá bem com a outra ovelha, que se dá bem com um bom pastor e entende que esse relacionamento é um relacionamento que dá vida. Porque se você continuar lendo João 10, você vai perceber que esse bom pastor é o pastor que dá vida. Mas aí dar vida é difícil, né? Eu vou dar vida. Não deixa isso para Jesus. Né? Não deixa, né? Aí talvez, como diria Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, é melhor a gente pegar a Bíblia, levar no monte mais alto e dizer: toma Deus de volta, porque eu não consigo cumprir isso. Essa é a ideia de João 10. Né? Se você está bem com as outras pessoas, significa que você está bem com um bom pastor. Se você está bem com um bom pastor, você está bem com as demais ovelhas. E isso realmente é o que a gente tem que fazer cada dia da nossa vida, reconhecer o único e supremo pastor das nossas almas, das nossas vidas, do nosso dia a dia, da nossa qualidade, da nossa existência. Aqui é Jesus. E mais 2. Olha que legal, bonitinho, né? E olha que legal. Só uma curiosidade, isso aqui é uma ovelha deslanada. Existem as lanadas e as deslanadas, né? São uma curiosidade de ovelha. As ovelhas deslanadas, elas resistem muito ao sol. Elas são mais resistentes. As deslanadas. As lanadas, não. Tanto é que a tosquia, que é feita uma vez por ano, ela é feita no inverno. Por quê? Porque a lanada, ela aguenta ficar sem a pele dela no inverno, mas no calor não. Ela precisa da pele dela para aguentar. É muito curioso isso, né? Então, essa é outra preocupação, né? Que agora falando para quem é líder, aí tem que ser feito, né? A tosquia tem que ser feita na época certa para não matar o ovelha também. Mas o mercenário não está preocupado com isso. Mas o bom pastor está. É bom, gente? Quantos anos? 9 anos. Vamos orar então pelo Ed. Deus, nós queremos te glorificar, te exaltar. Nós queremos te agradecer pela vida do Ed, por esse tempo que ele esteve aqui na emissora. Ele é um grande amigo. Que o Senhor possa estar abençoando essa nova fase da vida do Ed. Que o Senhor possa abrir portas onde ainda não existem, e aquelas que existem, que o Senhor possa fazer com que ele atravesse por todas elas, Deus.
que o Senhor possa abençoar o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, que o Ed possa encontrar, Senhor, razão da sua vida, da sua existência, no seu trabalho, que ele possa te glorificar no meio dos veterinários, no meio da medicina, que ele possa ser, Pai, verdadeiramente luz e sal naquele lugar onde quer que ele esteja, Deus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.